Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Mariana de Oliveira, sou estudante de Medicina Veterinária do 5º período do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e hoje vou apresentar um trabalho de exposição de exicata referente à matéria de toxicologia. Meu grupo é formado por mim, Mariana de Oliveira, Gabriel Gonçalves e o Welber Souza de Campos. Para começar, vamos com algumas perguntas. O que são plantas tóxicas? Quais plantas são tóxicas aos animais e, no geral, como ocorre essa intoxicação? Bom, tentar ser breve. Plantas consideradas tóxicas são aquelas quando ingeridas por animais, seja de produção ou de companhia, causam danos à saúde e que, em alguns casos, como a variação do grau de toxicidade ou a quantidade ingerida, a exposição que esse animal teve, pode vir a óbito. Podemos dizer que toda planta tem um grau de toxicidade, mas nem todas têm um potencial suficiente para causar dano à saúde desse animal. A intoxicação ela ocorre pela exposição, seja a ingestão, mastigação da planta que você tiver em casa ou então que estava disponível à pasta, que se dá tanto pela escassez de alimento quanto por curiosidade ou tédio, que acontece geralmente no caso dos animais de companhia, que ficam presos em residências e apartamentos. Vamos começar falando sobre as plantas tóxicas de interesse pecuário. Primeiramente, vamos falar da cafezinho, que também é conhecida como erva do rato, erva café, roxinha, roxa, vick, dentre vários outros nomes que consideramos como nomenclatura vulgar. Ela é da família da Rubiaceae e ela causa morte súbita. A cafezinho ela está entre as mais importantes do Brasil em relação à toxicidade. Ela corresponde a quase 20% das plantas tóxicas de interesse pecuário, responsável pela metade das mortes causadas por intoxicação de plantas no país. Bom, seu princípio ativo vai interferir diretamente no funcionamento do coração e também do sistema nervoso. Tudo indica que os animais que ingerem, eles vêm a óbito por insuficiência cardíaca aguda, por isso se diz como morte súbita, vulgarmente também. Ela é a planta tóxica mais importante do Brasil e pertence ao grupo das que causam intoxicação superaguda. Bom, de acordo com Tokarny e Dubigny, em 1986, erva café apresenta uma boa palatabilidade, alta toxicidade e efeito cumulativo no organismo. Alta palatabilidade significa o quê? Que o animal não precisa fazer muito esforço para ingerir esse alimento. Ou ele tem um bom gosto, ou ele tem um bom cheiro, que atrai esse animal. Alta toxicidade é o potencial de ação e o efeito cumulativo é aquilo que a gente chama de coque, que é quando a substância fica acumulada nos tecidos ao longo do tempo, que ele vai sendo eliminado muito devagar. E isso acontece também com medicamentos. Algumas perguntinhas. Está presente em quais regiões essa planta? Como ocorre a intoxicação dos ruminantes? E quais os sinais clínicos? Bom, a cafezinho ela é encontrada em todo o território brasileiro, exceto na região sul do Mato Grosso do Sul. Ela não sobrevive à exposição ao sol, ela necessita de muito sombreamento para poder crescer. Geralmente, ela está presente nas capoeiras, beiras de matos e também nos campos que são convertidos para campos de criação de gado. A intoxicação pode ser por ingestão das folhas tanto secas quanto verdes. A dose letal de folhas secas é equivalente a 0,6 gramas por quilo. Então, vamos supor que um boi jovem de 12 meses, uns 300, 350 quilos, ele vai precisar de aproximadamente 180 a 200 gramas de folha seca ou folha verde para se intoxicar. A ingestão pode ocorrer em qualquer época do ano e mesmo com pastos abundantes, com várias variedades de alimento, eles vão preferir a cafezinho pela alta palatabilidade. Eles vão ser atraídos por ela. Os sintomas eles podem aparecer de 1 a 15 minutos e pode também durar algumas horas. Os sintomas podem durar até 24 horas, para ser exato. Eles variam entre tremor muscular, pulso nervoso, movimento de pedalagem, mugido e até convulsão. O animal, primeiramente, ele
Pode parar em decúbito externo, abdominal e posteriormente lateral, que quando vem ao óbito. Bom, essa aqui é a imagem da exicata da erva café realizada pelo nosso grupo. Continuando falando sobre plantas tóxicas de interesse pecuário, nós temos a conhecida cururu, que é da família das amarantáceas. Bem, a cururu é conhecida como erva e também como arbusto. Ela pode ter de 20 a 80 centímetros de altura, é espinhosa e seu ciclo dura o ano inteiro, tendo flores e semente. A semente ela é espalhada através das fezes do gado. Ela tem potencial de toxicidade, mas não acomete todos os animais. Mesmo sendo uma planta de ciclo vegetativo relativamente curto e possuir espinhos, ela é bem aceita pelos bovinos, podendo causar surtos e intoxicações. Principais sinais clínicos que pode vir a ocorrer: apatia, diarreia enegrecida e fétida, edema que pode se estender da mandíbula à barbela, emagrecimento rápido, dentre outros sintomas, dentre outros sinais clínicos, Em alguns casos de intoxicação de forma crônica, foi apresentado também o desprendimento do casco do animal e autotoxicidade ao sistema renal. Não existe uma medida exata de dose letal, mas tem que ser ingerido uma alta quantidade durante vários dias para que seja considerado tóxico. Bom, como eu disse, em alguns animais intoxicados de forma crônica, foi apresentado o desprendimento dos cascos e em achados necroscópicos lesões renais que levavam ao mau funcionamento dos rins, no caso, quando em vida. Existe também uma toxicidade em relação ao nitrato-nitrito, que eu vou explicar. A intoxicação é geralmente atribuída ao nitrato e ao nitrito contido nas plantas, além também da sua interação com os oxalosatatos, que tornam a planta muito mais tóxica para os ruminantes. Pode ser também confundido com acidente ofídico, aftosa e outras verminoses. Aqui está a foto da nossa exicata da cururu, que foi realizada pelo nosso grupo. Continuando falando sobre plantas tóxicas de interesse veterinário agora, vamos falar da Comigo Ninguém Pode, que é muito conhecida, muita gente tem em casa, a mãe, a avó. Ela é da família da Araciá. A planta é bastante utilizada como decoração de casas, apartamentos e está entre as principais causas de intoxicação de cães e gatos, seja por tédio ou curiosidade, especialmente na fase filhote. Os filhotes são muito ativos e são as principais vítimas nesses casos. Além deles morderem a planta com mais frequência, porque tá nascendo os dentes, em tédio, eles estão aprendendo tudo de novo, né? Eles costumam também ser mais sensíveis em relação às substâncias tóxicas presentes nessa planta. Vamos lá, algumas perguntinhas. Qual a espécie com maior ocorrência de intoxicação? Essa até já foi respondida. Quais os principais sinais clínicos e o que fazer em caso de intoxicação? Bom, em casos leves de intoxicação, pode causar diarreia e também uma irritação gástrica. Costuma ter efeito direto no sistema nervoso central e provocar alterações tardias e também alterações no coração, como arritmias, paradas respiratórias, insuficiência renal e pode ser até fatal. De forma geral, elas podem causar apatia, diarreia, vômito, tremor, falta de coordenação motora, salivação excessiva e arritmia cardíaca. Caso o tutor desconfie que seu pet ingeriu, mordiscou uma planta, como a Comigo Ninguém Pode, tem que ser levado direto ao médico veterinário e, se possível, a planta também, que aí facilita a rapidez e também a precisão de um diagnóstico mais cedo. Essa aqui é a imagem da nossa exicata de Comigo Ninguém Pode, que foi realizada pelo nosso grupo. Vamos continuar falando sobre plantas tóxicas de interesse veterinário. Nossa, esse tóxica tá travando aqui na minha boca. Vamos falar agora sobre a samambaia, da família da
Polydipsia. Ela é uma planta presente tanto nas residências quanto nas matas, como podemos ver na foto. Beiras de estradas, capoeira, beiras de rios. Ela é tóxica, sendo verde ou seca, tanto faz. E tem poder também cumulativo, o coque, que vai se acumular nos tecidos dos animais, dos organismos. E ela possui uma timinase tipo 1, que é uma enzima que ela é metabolizada para outras substâncias, com o fato de anemia aplásica que ela pode causar. A pirimidina ela é um fator determinante para a hematura nesses animais, e vamos explicar daqui a pouco por quê. Quais as formas de intoxicações e animais são mais acometidos com frequência? São os cães, os gatos, os equídeos, os bovinos. Quais os sinais clínicos? Eu vou citar aqui, e dentre eles nós temos a hematura. Vamos lá. A intoxicação ocorre tanto pela ingestão, que pode ser pela fome, pela falta de alimento, na escassez de alimento, quanto por curiosidade dos animais entediados nas residências que acontecem com os cães e os gatos. A contaminação dos equinos pode ocorrer através da ingestão de fenos contaminados com a mesma, com a samambaia seca que vai no meio desse feno, e que é o que o cavalo ingere. Em bovinos, ela acontece pela ingestão por conta do excesso, por conta do escasso disponibilidade de material fibroso que está presente na dieta desse bovino. Então, pode ser que ele dê uma curiosidade e acabe ingerindo esse alimento. Os sinais clínicos: temos pelos arrepiados em cães e gatos, a hematúria, perca de peso, andar cambaleante, tristeza, hemorragia cutânea e também edemas. A hematúria ela só será apresentada como um sinal clínico com a variação da sua forma crônica e não na sua forma clínica, assim como carcinomas do esôfago, faringe e no rumen. Também pode vir a acontecer quando acontece a intoxicação na forma crônica, mas os carcinomas só são vistos em achados necroscópicos. Aqui nessa imagem temos a exicata da samambaia, que foi realizada pelo nosso grupo. A foto da mesma planta, na vista frontal e na vista caudal. Continuando falando sobre plantas tóxicas de interesse veterinário, é a última planta que nós vamos falar. Temos o barba-timão. Para falar a verdade, eu achava que era barba-timão, depois que eu descobri que é da família Leguminosa. As intoxicações ocorrem com mais frequência de junho a setembro, principalmente em animais que estão passando fome, animais que estão com escassez de alimento e que comem as favas que caem no chão. Como sinais clínicos da intoxicação por barba-timão, nós temos a apatia, anorexia, ressecamento do focinho, sonolência, hipotermia em alguns casos, tremor muscular e também a cialorreia. A cialorreia está presente em quase todos os tipos de intoxicação, assim como a intoxicação por comigo ninguém pode. Aqui nós temos algumas fotos do barba-timão, que, como eu disse, pode ser... A intoxicação pode ocorrer tanto pelas favas, quanto pelas cascas ou pelas sementinhas que são caídas no chão. E aqui está a exicata de barba-timão, que foi realizada pelo meu grupo. Bom, agradecemos a atenção, o nosso trabalho termina por aqui e